Olá, você sabe o que realmente acontece num tribunal do júri? Eu sou José Roberto Sanches, advogado criminalista, e hoje eu vou explicar para você o que realmente ocorre, o que acontece num tribunal do júri. Primeira coisa, o que é esse tribunal do júri, né? O tribunal do júri é um direito constitucional, está lá no artigo 5º da nossa Constituição, que todo aquele que comete um crime contra a vida, ele tem que ser julgado não pelo juiz togado, ou seja, aquele juiz concursado, mas por um júri popular, ou seja, por pessoas do povo, por 7 jurados que são chamados de jurados leigos, ou seja, pessoas do povo que vão fazer esse julgamento dos crimes contra a vida. E quais são esses crimes? É o homicídio, o infanticídio, o aborto, o induzimento, instigação e o auxílio ao suicídio. Esses são os crimes contra a vida no direito brasileiro e é esses que são julgados pelo Tribunal Popular. Esse júri, esses 7 jurados, eles passam por um processo de seleção diferente de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um sistema que vem lá do direito francês, onde, aliás, o advogado e o promotor conseguem entrevistar os jurados antes do julgamento e escolher, diante dessas perguntas que são feitas, esses questionamentos são feitos para os jurados, o que eles podem esperar desses jurados e aí escolhe se ou não essas pessoas para participar do julgamento. Aqui no Brasil, essa escolha ela é feita no dia do julgamento. Os 7 jurados chegam ali, na verdade eles não chegam apenas 7, chegam em um número que vai de 15 a 25, já são sorteados de uma lista maior, e nesse dia o juiz vai sortear, o juiz togado, no caso o juiz concursado ali, ele vai sortear 7 jurados, dentre esses 15 a 25 que estão ali presentes, ele vai sortear 7, e o promotor pode excluir, né? Ele pode não escolher, né? Recusar, na verdade, 3 jurados e a defesa também pode recusar 3 jurados. O Brasil ele tem um júri composto por 2 fases, então a gente chama isso aí de processo escalonado ou bifásico. Ele é composto então em 2 fases. Uma primeira fase é feita perante um juiz togado, o juiz comum, o juiz de carreira. Ali onde está o juiz, o promotor, o advogado, são ouvidos testemunhas, são ouvidos o próprio réu, e esse juiz vai fazer uma verificação para ver se é realmente caso de júri ou não. Se for, ele vai pronunciar o réu, e aí sim vai mandar o réu para uma segunda fase, que é aquela fase que nós podemos imaginar que são os 7 jurados ali que julgam o réu, que a gente acabou de falar agora, que são escolhidos no dia do julgamento. A deliberação dos jurados no dia, ela é feita por um veredito. Então o jurado ele delibera por meio de um veredito. Diferente também de julgamentos feitos no exterior, assim a gente vê em filmes americanos, por exemplo, muitas pessoas veem em filme os jurados conversando e deliberando a respeito do que deve acontecer, né, se o réu deve ser absolvido ou não. Aqui no Brasil não há essa conversa. Aqui no Brasil é feito numa sala à parte, onde estarão o juiz, o acusador, no caso o Ministério Público e os defensores e alguns oficiais de justiça, e as perguntas são feitas ao jurado de forma direta e eles respondem por meio de uma cédula branca, onde está dizendo apenas sim ou não. Então as perguntas dos jurados, o veredito dos jurados é respondido por meio de um sim ou um não. Então é feita uma pergunta direta para os jurados, como: o réu matou a vítima? Sim, não. O réu deve ser absolvido? Sim, não. O réu cometeu esse crime por motivo fútil, consistente em tal coisa? Sim ou não. O réu cometeu esse crime em razão de circunstâncias que levam ao feminicídio, por exemplo? Sim ou não. Então, todas as perguntas, elas são feitas diretamente aos jurados, que respondem por meio de uma cédula, um sim ou não, e no 4º voto sim ou no 4º voto não, a votação é encerrada, para que não possamos, né, ninguém daquela sala, nem mesmo o juiz, saiba o que e como os jurados votaram, né, diretamente ali ele não vai saber, porque no 4º voto ele para a votação. E qual que é a função do juiz, então, nisso aí? O juiz ele preside a sessão, o juiz ele vai, ao final
diante da deliberação dos jurados pela absolvição ou pela condenação do réu, com ou sem qualificadores, ele vai fazer a pena. Então, diante daquilo que os jurados deliberaram, o juiz ele vai estabelecer a pena. E ele, claro, ele é a polícia das sessões, né, de cada sessão. É o juiz que vai organizar a sessão, o juiz é que vai deliberar a respeito de cada assunto ali da sessão, então ele preside a sessão, o juiz togado. Os jurados, eles deliberam pela condenação ou pela absolvição, o advogado de defesa, ele vai falar em nome do réu e o promotor, ele vai acusar. Normalmente, o advogado de defesa, ele vai ter ali um papel de defensor, de fato, né? Mas não de defensor do réu, simplesmente, ou do criminoso, ou mesmo do crime. Ele defende os direitos desse réu, os direitos desse criminoso e o direito desse crime. Portanto, o advogado não é meramente ali um defensor. Muita gente pergunta como que pode defender numa situação dessa. Não, às vezes o réu é confesso e mesmo assim vai necessitar de um advogado. Por quê? Porque nós temos os pratos da balança que só se equilibram se houver de um lado um acusador e de outro lado um defensor. Então o defensor e o acusador, nesse caso, são os pratos da balança. Em muitas situações, o próprio promotor pede absolvição. E em muitas situações, o defensor também acusa. Eu mesmo já acusei. Acusar não significa ser assistente de acusação e acusar junto com o promotor, não estou dizendo isso. Falar que o réu merece a condenação, mas merece uma condenação, por exemplo, sem qualificadora. Merece uma condenação, mas em violenta emoção. Merece uma condenação, só que com determinada causa de diminuição ou com determinada causa de aumento, mas não há simplesmente na função do advogado, uma missão de 100% das vezes defender coisas às vezes indefensáveis. Não, o acusador e o defensor estão ali para equilibrarem os pratos da balança, porque sem um dos dois, o processo ele não flui, ele não segue, ele não acontece. Então, a importância de ter uma defesa bem estruturada desde o início é primordial. Ela é muito importante desde o inquérito policial, porque muitas vezes o acusado, ele confessa o crime, mas ele confessa o crime e que aquilo aconteceu porque, por exemplo, o réu, ou a vítima, desculpe, ela cuspiu na cara do réu. Ela socou o réu antes, ela bateu no réu antes, ela tinha ameaçado em data anterior. Então, tudo isso são circunstâncias que pesam em favor ou contra o réu no dia do seu julgamento. E tudo isso deve ser conduzido por um bom advogado criminalista desde o início do inquérito policial e depois no processo da primeira fase e, claro, na segunda fase. Por isso, os advogados de tribunal do júri são advogados especialistas em tribunal do júri. Né? Eles não são advogados que fazem outras... Pode até fazerem, claro, outras questões criminais, mas nem todos os advogados criminalistas fazem atuam, né, no plenário do júri. Portanto, sempre que você ou alguém da sua família, e se nesse momento estiverem passando por qualquer circunstância ou situação envolvendo um crime contra a vida, procure um advogado, se oriente, sim, sobre os seus direitos, e não só sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre tudo aquilo que influi e que pode deliberar pelo sim ou pelo não lá no final do seu processo. E isso apenas o advogado criminalista que for especialista nessa área vai saber e vai poder te ajudar. Se você tiver com alguma dúvida, com alguma questão, pode entrar em contato conosco. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para responder tuas questões, tuas dúvidas. Tem nossas redes sociais aí, aqui embaixo no vídeo, e você pode ficar à vontade para mandar mensagens, para mandar por e-mail ou por WhatsApp, que nós estamos aqui para te atender e para tirar qualquer dúvida a respeito dessas questões. Um grande abraço.